Luz do sol é um dos 8 remédios naturais dados por Deus para que eu e você tenhamos mais vida e saúde. Mas será que o excesso também não traz muitos prejuízos? Bom, hoje no Vida e Saúde a gente vai falar um pouquinho sobre como você deve escolher a melhor proteção para o sol e também usar os benefícios dele na medida certa. Agora eu quero conversar com você um pouquinho sobre uma reflexão, uma frase simples que falou bastante comigo. Olha só, a vida tanto lhe pode dar o melhor como o pior, mas é você quem escolhe aquilo que vai permanecer ou ficar para trás. Pense nisso hoje e viva melhor. E no programa de hoje a gente tem especialista aqui para falar sobre como a gente deve, quais são os malefícios do sol e como a gente deve escolher os melhores produtos disponíveis no mercado para proteção do sol. A gente vai entender muito sobre esse universo. A gente está aqui com uma especialista, a doutora Carolina Benevenuto, farmacêutica. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Teru. Bem-vinda ao Vida e Saúde. Eu estou super feliz de ter você aqui, porque esse é um assunto que traz muita confusão. Com certeza. É um assunto que gera muita polêmica, gera muitas dúvidas, né? Perguntas, respostas. A gente vai começar, inclusive, conversando com as pessoas na rua para saber se elas usam filtro solar ou não. Vamos ver? Essa matéria de hoje poderia falar sobre economia, poderia também falar sobre finanças, eu poderia também te falar sobre o caos nas grandes cidades, mas hoje a história é totalmente diferente, gente. Olha isso na minha frente, marzão, olha cá para baixo, areia de praia, olha, meus pés descalços. Isso é raridade, gente. Geralmente você me vê de calça jeans, de camisa social, mas hoje é uma situação completamente diferente. Hoje a gente está aqui na praia para saber se as pessoas usam o protetor solar. Será que elas têm mesmo esse costume de se proteger do sol quente? Filtro solar, só na praia ou usa o tempo todo? Eu procuro usar sempre que há necessidade de um sol muito forte. A gente usa bastante, sair na rua com criança, na praia. Para a cidade também, protetor solar a gente costuma usar sempre. Eu sei que até no tempo assim mais frio a gente deveria, luz do escritório faz um pouco mal também, mas eu confesso que eu sou um pouco relapsa, não consigo passar todos os dias como deveria. Eu costumo também usar no meu dia a dia e eu costumo usar no rosto, no peito, no pescoço, no peito, nas mãos também. Quando eu venho pra praia ou quando eu tô no sol quente, eu passo, assim, não tão certinho. O sol tá castigando o seu uso? Não, eu uso bem antes, porque hoje eu não tô usando porque eu tô com essa camisa, mas eu passo. Independente de praia, independente de cidade, né? Eu acho que em qualquer lugar a gente tem que proteger a nossa pele. E a questão do pequeno aqui, vocês usam um protetor solar específico, usam qualquer um? Como é que vocês cuidam da saúde da pele dele? Nele a gente passa constantemente, né? Dá uma olhadinha, passa novamente e sempre com a roupinha também de proteção. Para ele é específico, é fator geralmente maior e para criança mesmo, né? Específico para criança. Só na praia, na rua o senhor nem lembra de protetor solar. Eu trabalho no sol da Amazônia, precisava trabalhar com protetor, mas eu quase não uso, sou sincero. Trabalha no sol da Amazônia, então tá vacinado. Acho eu, mas não tá tão vacinado, porque lá também tem um sol brabo. Percebi que de um tempo pra cá começou a dar manchas do sol, então aí eu comecei a usar mesmo filtro solar, então toda manhã eu passo. Dá mancha e envelhece muita gente. Com certeza. Envelhecer não, pelo amor de Deus. O filtro solar é tão bom, mas tão bom que previne até o envelhecimento. Mas atenção, você precisa passar no rosto também em dias sem sol e mesmo se você ficar em ambientes fechados. É isso mesmo, gente. Do jeito que for, em spray ou creme, o importante é saber que eles não são 100% à prova d'água. Por isso que você tem que usar mais de uma vez por dia, entendeu? Minha gente, deu pra perceber que aqui na praia, quando o assunto é protetor solar, o pessoal não vacila, hein? Mas você que tá me assistindo, que mora na cidade, será que você tem o costume de passar protetor solar no dia a dia? Minha colega Rafa está na cidade e vai contar um pouco pra gente, enquanto eu fico aqui nesse meu dia de trabalho difícil. É com você, Rafa.
Olha só que vida boa sua, hein, Murilo? Trabalhando na praia com essa paisagem linda. E eu tô aonde? Tô aqui na agitação de São Paulo, capital, para saber se o pessoal usa protetor solar. Porque é o seguinte, na praia a gente até lembra de passar um pouquinho do protetor. Mas e no dia a dia, será que o pessoal usa protetor solar? E durante a semana alguma vez ou não? Não, Por quê? porque deixa minha pele muito oleosa, não gosto. Eu uso bastante. Com que frequência? Eu uso mais assim, na parte da manhã, quando eu saio de casa, eu costumo passar. Depois, durante o dia, você passa de novo ou não? Só quando eu lembro, não com tanta frequência, que deveria fazer sempre, né? Por causa das luzes, tanto solar como das luzes internas dos condomínios, do escritório, né? Raramente. Na praia? Sim, mais vezes. Praia, piscina, sim, mas no dia a dia, raramente. Você acha importante hoje o brasileiro estar cuidando da pele? Sim. Em casa, minha esposa tem o hábito de usar diariamente, 2 vezes ao dia, mas ainda não é uma cultura tão comum, mas é importante sim, vejo necessidade. Não uso protetor, só na praia. E olha lá. Por quê? Porque... às vezes esqueço, dá preguiça também, mas eu não passo muito não. Mas você acha importante? Acho importante, né? Inclusive eu descasquei semana passada, porque eu fui pra praia e não passei. Uso pouco. No dia a dia ou só na praia? Só na praia. E você, usa protetor? Eu também uso mais na praia. Eu usava mais no espaço urbano, mas ultimamente só na praia mesmo. Acho que por causa da correria acaba passando, né? Da gente se importar disso, de ser um hábito diário. Bom, Teru, você viu que tem muita gente que não usa o protetor solar, tem até consciência de que precisa usar, mas não tem esse costume. E aí eu quero a ajuda de vocês do estúdio. O que fazer então para esse uso se tornar uma rotina? Ê, sofrência desse Murilo. A Rafa estava bem lá na cidade. Realmente, doutora, as pessoas parecem que têm, e eu vou falar por mim também. A gente só lembra mesmo do protetor quando tá arrumando o biquíni para ir pra praia. Exatamente. Mas não deveria ser assim, né? Gente do céu, que dificuldade é formar um hábito. Exatamente. Eu acho que a gente precisa, na verdade, tentar entender como é que funciona a questão dos raios do sol. Na nossa pele, atuando na nossa pele. A gente tem o sol aqui e a pele que aparentemente é só essa camada aqui. Mas agora a doutora vai explicar um pouquinho pra gente outras camadas que a gente não vê normalmente. Exatamente, Teru. O sol, ele emite um espectro eletromagnético, né? Então, que contém a radiação ultravioleta, que a gente divide em ultravioleta A, B e C. A radiação ultravioleta C é filtrada pela camada de ozônio e a radiação ultravioleta B, ela é extremamente reativa. Então, ela para já nas primeiras camadas da pele, ela pode já interagir com o nosso DNA, nas primeiras células da pele. Olha só. A radiação ultravioleta A, ela consegue penetrar mais profundamente. Até alguns anos atrás, acreditava-se que só ultravioleta B dava ao câncer de pele, porque tem uma ação mais direta no DNA. Tá. Hoje a gente já sabe, né, depois de muitos estudos, né, que a ultravioleta A, ele causa danos indiretos ao DNA pela produção de radicais livres. Então, a gente tem que proteger essa pele. Porque, pensando no Brasil, né, a gente pensa muito... Que é um país tropical com muito sol. Exatamente. A gente pensa muito na exposição intencional, que é quando eu vou à praia, vou à piscina. Mas o nosso índice UV, ele chega a valores muito altos mesmo no inverno. Olha só. Então, por isso que a gente tem que pensar numa proteção solar, mesmo quando não é uma exposição intencional. A gente tem aqui as duas opções, né? Quando tá sem nenhum tipo de proteção e quando tá com a proteção. Nada, então, independente do... Daqui a pouquinho a gente vai até mostrar alguns fatores de proteção solar aqui, as diferenças. Mas aqui, quando a gente passa um protetor solar, nenhuma dessas radiações atingem a nossa pele, então, ou ela fica só na superficialidade? Ótima pergunta. A
a Anvisa, né, hoje não permite que a gente use o termo bloqueador solar, porque são filtros solares, né? Eles filtram a radiação, então pode ser que alguns raios atinjam. Então, por exemplo, a gente não tem prejuízo de síntese de vitamina D, até por isso, porque é um filtro mesmo, né? Não é um bloqueio absoluto. Os filtros solares, então, eles ficam nessa camada mais externa, né? Acima da camada córnea da nossa pele. E os filtros físicos, eles agem refletindo a radiação solar, como está mostrado, e os filtros químicos, eles absorvem, as moléculas absorvem a radiação ultravioleta. Só para traduzir, os filtros físicos que você está falando seriam uma roupa, um boné, um chapéu, alguma coisa assim? Não, são moléculas mesmo. Então, sabe quando dá aquela sensação bem branquinha de filtro? Geralmente, esses produtos têm filtros físicos, que são moléculas como dióxido de titânio. Parece que é uma coisa mais pesada, um creme mais pesado. São usados muito para filtro solar infantil também, porque ele é mais externo, né? Tem menos risco para a pele da criança. E os filtros químicos também são outras classes de moléculas. Ah, então tá bom, tá bem explicado aqui para você. Seguinte, quero saber como é que... Vamos para a mesa, vamos para cá, porque a gente tem muito produto disponível nas farmácias hoje, no mercado, na internet. Eu não sei se você, quando vai comprar produtos... protetor solar, você fica confuso, mas eu fico. Inclusive para crianças, tem uns que são mais caros, uns mais baratinhos. Sim. Quero saber da eficácia. Do que é feito o filtro solar ou protetor solar? O filtro é feito dessas moléculas, né? Que podem ser tanto absorvedores da radiação ultravioleta, quanto esses filtros físicos que vão refletir a radiação. Ok. E a gente tem uma série de outros componentes, né? As matérias-primas que seriam como recipientes, são substâncias inertes, para melhorar a formulação. Então, eu tenho algumas matérias-primas mais focadas em pessoas que têm pele oleosa. Você está falando, quando você fala de matéria-prima, você fala do próprio creme em si. Exato, a base, exatamente. Tá. E aí eu tenho filtros que podem ser veiculados em produtos para pessoas com pele oleosa ou que têm rugas. Posso adicionar algum antioxidante também. Tá, eu quero saber o seguinte, a gente tem aqui nas siglas dos protetores, normalmente a gente encontra FPS 30, FPS 60+, FPS 100, já vi, 90, 15. O que significa FPS e também esses números? Exatamente. O FPS é o fator de proteção solar. A gente precisa fazer esses testes em humanos, né, para comprovar a eficácia dos filtros solares. Certo. E a gente comprova comparando a vermelhidão da pele, que é o eritema, que é produzido pela radiação ultravioleta B, da pele protegida em relação à pele desprotegida. Tá. E aí, esse fator, essa razão é o FPS que a gente tem. Tá. Quanto maior o número, maior a proteção? Exato. Existe um mito, né, de que acima do FPS 30 não existe mais proteção. Eu já ouvi falar disso, não sei se você já ouviu falar disso aí também, mas eu já ouvi falar que quando a gente usa, acima de 30 é só coisa de mercado, estão querendo vender o produto mais caro para você. É da indústria, né? Exatamente. Mas em vivo, quando a gente pensa em seres humanos, no teste que é feito em seres humanos, a gente vê sim diferença. E pessoas mais branquinhas tendem a usar um filtro solar com FPS maior. Tá, quero saber o seguinte, a gente tem protetor solar para o corpo, a gente tem protetor solar para o rosto, a gente tem protetor solar para a boca, a gente tem até roupas com filtro solar, né? Eu já vi roupas para criança com manguinha, assim, olha, com proteção UVA, UVB. E eu quero saber o seguinte, tem problema a gente passar um filtro com uma indicação para determinada parte do corpo em outra área? Não tem problema, mas em geral a gente não faz isso porque um filtro solar para o corpo, geralmente a gente vai pensar em um filtro para uma exposição intencional de praia ou piscina, então ele vai ter que ser mais hidrorresistente. Significa... Vamos lá! Significa que ele mantém um certo nível de proteção após o mergulho, né? É claro que o ideal é a gente repassar, porque essa proteção tem uma perda, não é completa, mas tem uma perda. E para ter essa hidrorresistência, são substâncias mais oleosas.
E aí, quando a gente está pensando em um país que tem a maioria das pessoas, né, com pele oleosa, talvez não seja o mais interessante aplicar esse filtro mais gorduroso no rosto. Eu confesso que eu já deixei de usar protetor solar e às vezes tenho dificuldade justamente porque minha pele é mais oleosa, tem essa tendência. Exato. Agora é o seguinte, a gente tem aqui uma outra dúvida, né? Tô vendo uma colher aqui para mostrar para você, telespectador, quanto será que eu preciso de proteção, de creme protetor solar para fazer efeito de verdade? E uma outra pergunta é, de quando em quando que eu preciso reaplicar? Passei de manhã, eu tô protegido o dia todo? É uma dúvida, assim, extremamente frequente, né? Em geral, quando a gente pensa num produto, a gente pensa que ele vai durar um ano inteiro, 2 anos, tudo. Às vezes até pega a fase de vencimento, tudo, né? Que não é o ideal. O que é preconizado? Quando as empresas fazem o teste de fator de proteção solar, elas preconizam que vai ser utilizada uma quantidade de 2 miligramas para cada centímetro quadrado do nosso corpo. Nossa, que conta difícil. Você sabe fazer essa conta aí? Quanto é que você vai precisar para o seu corpo? Será que tem uma maneira mais fácil da gente calcular? Tem, com certeza. E alguns estudos foram vendo que as pessoas passam de 0,5 miligrama por centímetro quadrado a 1 miligrama. Ou seja, metade. Metade ou a menos um da quarto metade. Do que é preconizado para ter o fator de proteção solar. Então, se eu estou passando menos, significa que a minha proteção não é a que está escrita no rótulo. Aí existem algumas regras para ajudar, algumas dicas, né, para ajudar. A primeira delas, a mais simples de todas, é passar no corpo todo e depois de um tempinho repassar esse filtro antes de se expor ao sol. Então, se a gente passou 1 miligrama por centímetro quadrado, se eu repassar, você vai dobrar. Talvez chegue perto dos 2. Então, será que a gente precisa se lambuzar para fazer toda essa aplicação adequada? Ou a gente tem aqui uma colherzinha para exemplificar, né? Uma colherzinha de chá, essa daqui. É a outra dica que a gente dá, é a regra das 9 colheres de chá. Então, cada colher de chá... Vamos colocar aqui, doutora, para a gente ver só a quantidade. Pode falar, ó, vou colocar uma... Opa! Cada colher de chá, a gente vai passar em uma parte do corpo. Então, qual que é a dica? Uma colher de chá para o rosto e pescoço, uma colher de chá para cada um dos membros superiores, os braços, 2 colheres de chá para o tronco e costas e 2 colheres de chá para cada uma das pernas. Anotou aí, gente? É bastante coisa. Olha só, eu tô aqui com a colher de chá, mais ou menos ela vai espalhar aqui, ela dá uma colher de chá. É bastante pro rosto. É bastante. É bastante. Ele tá mostrando aqui o detalhe. É bastante e se a gente bobear, realmente a gente não tá protegendo nada. Exatamente. Quero saber o seguinte, então, vamos só repetir. Uma pro corpo. Uma para o rosto e pescoço, uma para cada braço, 2 para o tronco, né, peito e costas, e 2 para cada perna. Gente, é bom então não economizar no tamanho do tubo aí de fator de proteção solar que você vai comprar. O spray também faz o mesmo efeito, doutora? Sim. Existem hoje no mercado diversas formulações, né? Ainda mais no Brasil, que é um mercado que usa sim o protetor solar, né? Especialmente por conta do câncer de pele, que é o câncer mais frequente no Brasil. Atinge cerca de 30% dos tumores malignos no país. E também por conta do envelhecimento. Então, assim, a indústria tem se preocupado em trazer várias formulações diferentes de modo a atingir os públicos diferentes, né? Então, olha, gente, ficou a dica muito interessante para você. Não é só cosmético, não é só um item de beleza, é uma necessidade. Presta atenção aqui, é uma necessidade de saúde para você. Você precisa, assim como eu, adotar o hábito de usar o protetor solar várias vezes no dia e não adianta economizar nessa hora não, a gente precisa economizar, investir um pouquinho agora para economizar depois, né, doutora? Exatamente. Com câncer de pele, realmente o problema é muito pior. Exatamente. Então, quanto maior o fator, só para esclarecer uma coisa aqui, os nossos telespectadores gostam muito, a gente fala sempre da luz solar como um remédio natural de Deus, que promove saúde, que mata bactérias, que é maravilhoso. Com proteção solar, eu não vou deixar de sintetizar, por exemplo, a vitamina D. Muitos estudos são feitos, né, em relação à produção de vitamina D. A gente tem que tomar cuidado com algumas informações, porque o nosso país é tropical, né? Então o índice UV é muito alto. É claro, né, que eu vou
me expor, mas a quantidade que eu preciso me expor, 5 a 10 minutos por dia. Olha só. Não precisa ser no rosto, né? Eu posso expor outras partes, as que não pernas. tem tanta exposição, essa parte do braço, Exatamente. Para não ter o fotoenvelhecimento, né? O envelhecimento acelerado da pele pela radiação solar. Dica muito legal aqui. E agora eu quero falar para você que é um lagarto, uma lagarta, que gosta de tomar sol, domingão, sábado, gosta de se esticar lá na piscina ou na praia e usa até um bronzeador. Quero saber o seguinte, tem proteção solar nisso aqui ou não? Então, tem algumas classificações, né, para os bronzeadores. Em geral, um bronzeador ele tem que ter o FPS no mínimo de 6, né, que é o preconizado. Mas eu tenho outras classificações também. Eu tenho o autobronzeador, que ele tem moléculas que reagem com a queratina da nossa pele e fornecem a cor. Eu também tenho os aceleradores de bronzeamento. Eles entenderam como funciona a via de produção da melanina na pele, que é o que dá o tom bronzeado. É o que dá aquela cor linda, maravilhosa. Exatamente. E adicionam aí uma substância, que é a tirosina, que é um dos precursores dessa via. Ou seja, ela vai adiantar o processo Vai todo. acelerar o processo. E até quem é branquinho, como eu e você, pode usar um bronzeador, doutora? O ideal, se a gente pensar num autobronzeador, tudo bem, porque ele só está fornecendo a coloração, né? A substância, o DHA, por exemplo, reage aí com a queratina e vai dar a cor. Agora, pra gente mais branquinha, o ideal mesmo é usar um filtro solar. É o protetor mesmo, gente. Olha só. E pra mulherada que gosta de sair maquiada, arrumada, e tem aqueles produtos que já tem proteção solar, base com proteção, tem até brincadeira, né? Base, é protetor, Funciona mesmo, doutora? Sim, com certeza. Acho que tem até um exemplo aqui, né? E aí, tem se discutido também, a gente viu o espectro eletromagnético do Sol com ultravioleta. Tem se discutido também a participação de outros raios, por exemplo, a luz visível. Como que a gente combate, né, previne o envelhecimento por conta desses raios? Através de pigmentos, que é a cor. Então, esses produtos para o rosto, o ideal realmente é que eles tenham cor, para dar essa proteção a mais também. Olha que legal, então é uma vantagem usar maquiagem com proteção solar. Com certeza. Muito legal, gente. Nós temos aqui também alguns itens que a gente costuma usar na praia, até no dia a dia, óculos de sol, chapéu, boné. Ajudam também, doutora, a proteger? Certeza. A gente tem aqui também até uma um sombreiro, aqui um guarda-sol. Se a gente está debaixo desses itens, né, de proteção, ainda assim é necessário passar o protetor solar? É necessário, porque o que acontece principalmente na praia? A areia reflete a luz solar. Então, mesmo que eu esteja debaixo do guarda-sol, de chapéu, de óculos, vai chegar raios solares através da reflexão feita pela areia. E a gente tem que pensar numa exposição solar racional, né? Não adianta eu só passar o filtro solar, ficar torrando na praia, sem nenhum outro complemento. O ideal é que eu pense sempre numa estratégia de proteção. Legal, legal. Pensando no guarda-sol, no chapéu, nas crianças, as camisetas, né, com proteção solar, que já vem moléculas no tecido, né? São muitas as opções e a gente quer agradecer aqui a doutora por tantas explicações legais, bacanas aqui. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas na volta você vai entender um pouquinho sobre como você pode fazer horta mesmo morando na cidade. E ainda vai descobrir que tem horta que não precisa nem regar. E ainda hoje você vai aprender 2 receitas aqui, batida funcional de cenoura e também uma vitamina de laranja com cenoura, já que o assunto de hoje é fazer a sua pele brilhar, mas sem os riscos do sol. A gente volta já já.